Bonde de Jesus é o nome dado a um grupo do TCP que tem disseminado a intolerância religiosa por diferentes comunidades do Rio de Janeiro. Liderado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido também como Peixão, esse grupo criou o Complexo de Israel e se apropriou de símbolos como a bandeira de Israel, a estrela de Davi, para demarcar território e demonstrar o seu poder. Os membros dessa organização se autodenominam Foras da Lei de Jesus e destroem terreiros e símbolos de religiões de matrizes africanas. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. A gente já falou um pouquinho desse tema para vocês quando a gente fez a história do Peixão exclusivamente. A gente vai trazer esse tema novamente para falar agora sobre o Bonde de Jesus, que foi uma equipe formada que depois vai dar origem a várias lideranças aí que vão impor certas regras aí dentro de certas comunidades, certo? Então a gente fez uma pesquisa aprofundada, a gente deu uma estudada boa e vocês vão ver um vídeo bem interessante aí, fica sentado aí com a gente também. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos junto com nós nessa fita novamente. Edu, rode a vinheta. Abre aspas, ninguém quer macumba aqui. Essa foi a fala de um dos chefes do comércio ilegal de substâncias do Parque Paulista em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para um responsável por um templo de candomblé instalado há anos na favela. Depois dessa fala, ele disse que o rapaz tinha uma semana para sair fora da comunidade. Cabia ao rapaz escolher entre sua fé e a sua vida. Esse não é um caso isolado no Rio de Janeiro, tá pessoal? Nos últimos anos, isso tem se tornado muito comum entre os comerciantes de substâncias ilegais e esses caras ameaçarem membros de religiões de matrizes afro e destruírem terreiros presentes dentro das comunidades. No Rio de Janeiro, o Bonde de Jesus é um grupo de criminosos que se dizem evangélicos e tem liderado esse tipo de ação. Muito provavelmente o Bonde de Jesus, galera, nasceu no final da primeira década dos anos 2000 em Duque de Caxias. É um conjunto de homens ligados ao TCP e que acompanharam o crescimento das igrejas evangélicas dentro da comunidade e acabaram absorvendo a conversão dos evangélicos. A princípio, esse bonde foi formado para tomar morros, mas aos poucos ele inclinou seus olhos para a intolerância religiosa. Junto com as suas ações criminosas envolvendo o comércio ilegal de entorpecentes, eles praticam ações violentas movidas pela intolerância religiosa e pelo fanatismo, como se fossem missionários tentando levar Cristo para todos à bala. Qualquer fé religiosa, pessoal, diferente da que eles professam, principalmente em matrizes africanas, é vista como inimiga, como algo do capeta, tá? E se torna alvo desse grupo. O grupo absorveu discursos de que religiões de matrizes africanas estão relacionadas ao diabo e os seus símbolos devem ser destruídos ou ocultados. Tem um artigo da professora Cristina Vital da Cunha, da Universidade Federal Fluminense, a UF, né? Ela diz que alguns pastores apostam estrategicamente na conversão de comerciantes ilegais de substâncias ilícitas em lugares privilegiados na hierarquia do crime. Então os caras, eles dão preferência para converter chefões, porque convertendo chefões você tem controle em cima de muitas pessoas. Essa estratégia faz com que esses chefes das comunidades disseminem a moralidade religiosa evangélica, até mesmo fazendo uso da força. Antes, o cara se convertia e saía do crime. Hoje os caras se convertem e a conversão impulsiona o cara do crime. A gente tá lendo um livro, que é o livro do Bruno Paes Manso, chamado Fé e Fuzil, da editora Todavia. E esse livro tá acrescentando muito pra gente em certos debates e certas ideias. A gente tá observando ele, lendo, vai trazer muitas histórias dele pra vocês aí também, a gente recomenda. Bom, galera, os membros do Bonde de Jesus pertencem ao Terceiro Comando Puro, TCP, organização criminosa que tem disputado o domínio de diferentes pontos de venda de substâncias ilícitas com as outras organizações que existem no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, alguns dos membros do Bonde de Jesus que foram presos afirmaram que tinham destruído terreiros a mando das escrituras sagradas. Pessoal, esse lance da conversão é interessante, porque antigamente o cara se convertia e ele simplesmente saía do crime e ele falava da vida antiga que ele tinha no crime. Hoje modificou esse ritual, o cara se converte, ele continua no crime, ele começou a fazer uma leitura bíblica de
de missão dentro do próprio crime, tá? Olha como é que o bagulho ficou um negócio louco, mais radical nesse sentido, tá? Então assim, ó, esse ritual de conversão, ele é um ritual muito importante. Ele é um ritual como o casamento, por exemplo, que os rituais, eles são importantes antropologicamente para as pessoas, pra gente entender que alguma coisa alterou na nossa vida. É um rito de passagem, assim como formatura, assim como pegar um diploma, assim como você pegar uma faixa roxa no jiu-jitsu, ou por exemplo, uma faixa preta. Aquela faixa não tá em você, ela representa um ritual em que ela mostra uma mudança da sua vida de um grau pro outro. E essa conversão era feita dessa maneira. O cara saía do crime, se convertia, tinha uma moral religiosa, adotava uma doutrina religiosa e nunca mais mexia com o crime. Hoje já não está mais desse jeito em alguns lugares. Galera, Álvaro Malaquias Santos Rosa, conhecido como Peixão, chefia o TCP no Parque Paulista e nas favelas da Cidade Alta. Ele também se apresenta como pastor de uma igreja evangélica e vai com seus homens em terreiros para quebrar tudo, ameaçar os frequentadores e mandar fechar os terreiros. Há inúmeros depoimentos de bandidos que entram na igreja para tomar uma oração, para tomar uma bênção antes de ir trocar os tiros. Peixão, pessoal, não quer a presença de terreiros em comunidades dominadas por ele e impõe a sua intolerância religiosa fazendo o uso da força. Em julho de 2019, para vocês terem uma noção, uma ação protagonizada por homens ligados a ele teve bastante repercussão. Os seus homens invadiram um centro do Parque Paulista e obrigaram a sacerdotisa do lugar a destruir os símbolos que representavam os orixás, que são entidades dessas religiões. Fortemente armados, os homens ainda ameaçaram voltar e atear fogo no terreiro com a pessoa lá dentro. Conforme também um trabalho que a gente usou aqui da professora Ana Keila Mosca Pinese, vocês sabem que a gente sempre faz divulgação científica aqui de trabalhos na área de segurança pública. E a Ana Keila Mosca Pinese é uma dessas pesquisadoras dessa área. E a gente foi atrás dela também, do trabalho dela, um trabalho muito bom. Ela é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela diz que o avanço do neopentecostalismo nas comunidades cariocas fez com que os bandidos convertidos passassem a perseguir as religiões de matriz africanas, que eram muito mais presentes na comunidade nos anos atrás, aí 2, 3 décadas atrás, e na formação dessas comunidades do que propriamente a religião cristã evangélica, então o segmento religioso cristão evangélico. As religiões africanas e o cristianismo católico eram bastante difundidos e conviviam muito bem até os anos 90, quando houve o boom do movimento evangélico, principalmente dentro das quebradas, não só de São Paulo, mas das comunidades do Rio, né? Só se chama de forma diferente. Vocês podem ler sobre religião e convivência nas comunidades no livro As Cores de Acari, de Marcos Alvito. Eu acho que é legal também a gente indicar esse livro, a gente já indicou outras vezes também para vocês. Galera, o nível de intolerância aumentou quando vários bandidos que chefiavam o comércio de entorpecentes em vários lugares passaram a se converter ao cristianismo evangélico lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí eles começam a oferecer proteção à comunidade em nome de Deus dentro dessa doutrina religiosa. Assim, o bonde de Jesus acaba sendo visto dentro das comunidades como pessoas capazes de dar segurança aos membros da igreja e segurança para que esses membros da igreja possam cultuar o seu Deus e, enfim, fazer suas liturgias ali. E aí eles contam com o silêncio de vários irmãos e várias pessoas da comunidade, porque eles enxergam que o cara, sendo evangélico, ele tá querendo o bem da comunidade, mesmo que ele esteja armado ou vendendo coisas erradas ali. Dentro dessas igrejas neopentecostais, as religiões de matrizes africanas são apresentadas como demoníacas, associadas ao mal, ao diabo, e portanto elas devem ser combatidas de qualquer maneira. E os foras da lei acabam adotando essa filosofia de intolerância e tendo arma para combater. Segundo eles, são inimigos, né? Essa forma de pensar faz com que os membros do bonde de Jesus sejam vistos como combatentes do mal, tá? Combatentes do bem contra o mal, né? Na visão dessas pessoas, o mal estaria dentro dos terreiros. Olha só que intolerância, né? E fazendo uso desse argumento, construído em cima de muito extremismo, preconceitos, membros do bonde de Jesus perseguem quem pertence a outras religiões, como a gente já disse para vocês. O TCP é a terceira maior organização do Rio de Janeiro e tem forte influência neopentecostal. Fernandinho Guarabu, um dos seus principais líderes e cara que começou com essa política de intolerância, converteu-se ao neopentecostalismo e chegou a tatuar Jesus Cristo em um dos seus braços como símbolo de fé. Além do bonde de Jesus atacar terreiros nas ruas das favelas, dentro dos presídios, muitos bandidos acabaram também se convertendo ao neopentecostalismo, o que ajudou a atrair mais gente para a organização. Veja, pessoal, as igrejas e as conversões ao cristianismo fazem um baita trabalho dentro do cárcere, tá bom? A gente tá falando isso também, não estamos falando mal de evangélico aqui. Os caras fazem um trabalho pesado
usado dentro do cárcere de ressocialização das pessoas. Eles concedem alívio espiritual, ajuda material para quem tá lá em sofrimento, muitas vezes não tem visita. Só que o cara vai interiorizando as características da religião e muitas vezes não abandona o crime. Segue nele, mas impondo a sua crença através das armas e de forma legal. Isso é muito louco da gente pensar. Bom, o bonde de Jesus também passa nas comunidades e manda pintar a frase "Jesus é o dono do lugar", que é tipo um logo dos caras, tá? Uma frase do grupo deles. As principais lideranças evangélicas do Rio de Janeiro, principalmente, condenam esses ataques. É bom que se diga isso, tá? Os ataques realizados por membros do bonde de Jesus, tá? É bom que deixe claro que as principais lideranças acham isso absurdo. Mas esses líderes evangélicos, os bandidos de Jesus, distorcem a doutrina religiosa e cometem atos errados, ao contrário do que a fé e a doutrina de paz prega. E eu acredito nos líderes religiosos. A partir do momento que você comete o mal em nome de Jesus, ninguém pode te segurar. Jesus era um cara bom, mano, na literatura bíblica. Muitos já chamam esse movimento de narcopentecostalismo. O domínio desses caras nas comunidades e a capacidade de impor as regras é altíssimo, galera. Pra vocês terem uma ideia, na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, e na Baixada Fluminense, onde nasceu esse movimento do bonde de Jesus, o bonde chegou a proibir as pessoas de andarem com roupas brancas ou roupas de pai de santo na rua. Frequentemente, terreiros são invadidos, oferendas e imagens sagradas são destruídas e mães e pais de santos são ameaçados de perderem a vida. Isso tem se espalhado muito pelo Rio de Janeiro todo. Para vocês terem uma ideia, o bonde de Jesus e o Peixão, eles dominam várias comunidades já, e juntas essas comunidades que eles dominam tem 134 mil moradores, e eles chamam uma parte dessas comunidades de Complexo de Israel. Em diferentes lugares dessas comunidades são vistos símbolos como a bandeira de Israel, a estrela de Davi e mais outros símbolos aí que são símbolos herdados do judaísmo e do cristianismo, tá? E esses símbolos indicam que você está entrando no território dessas pessoas. E chama Complexo de Israel porque algumas correntes neopentecostais dizem que a criação do Estado de Israel foi um sinal da volta de Jesus e a confirmação das promessas bíblicas do Antigo Testamento. Por isso, o bonde de Jesus teria se apropriado desses símbolos para dizer e mostrar para todo mundo que tem uma missão. Ao lado dessa simbologia religiosa, Peixão e o seu exército se movem de forma intolerante contra o que é diferente da sua religião. O crime sempre teve sua religiosidade. Os bandidos mais perigosos ou os menos perigosos sempre tiveram algum, São Jorge, sempre fizeram uma reza, alguns deles oravam, tinham sua presa e tudo, né? Porque, enfim, é uma atividade de risco, assim como a polícia também é uma atividade de risco, mas foi ocorrendo várias metamorfoses ao longo desse caminho que fez com que essas coisas ocorressem e acontecessem. Todo o meu respeito aos evangélicos, e esse é um fato que a gente trouxe porque tá em voga e a gente viu nas pesquisas, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix e vamos junto nessa. Fui, valeu!